Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau dos seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela que foi dada pelos espíritos confirma a opinião admitida há longo tempo pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros sagrados, mas um exame sério faz reconhecer que essa contradição é mais aparente que real, e que ela resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como única fonte da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu, em certa época, de tal forma oposto ao texto sagrado, e não houve tipo de perseguições que essa teoria não tivesse servido de pretexto, e, todavia, a Terra gira malgrado os anátemas, não podendo, hoje, ninguém o contestar sem agravar a sua própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época em torno de 4.000 antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existiria. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, veio provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil, estando provado que os 6 dias da criação são tantos períodos, cada um talvez de várias centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato, também constante como aquele do movimento da Terra e que a teologia não pôde se recusar a admitir, prova evidente do erro em que podem cair, tomando pela letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram em a interpretando. A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos aparecem em sua superfície. E essa ordem está de acordo com aquela indicada na Gênese, com a diferença de que essa obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza em alguns milhões de anos. Deus ficou, por isso, menor ou menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prodígio da instantaneidade? Não, evidentemente. Seria preciso se fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, não-la mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de se cumprir sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo nisso com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Todavia, Moisés indica o dilúvio universal no ano de 1664 do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclisma anterior à aparição do homem, entendendo que, até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas
qualquer traço de uma presença nem de animal da mesma categoria sob o ponto de vista físico, mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode ocorrer que, de um momento para outro, se adquira certeza material dessa anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que, sob esse ponto, como sobre outros, o texto bíblico é uma alegoria. A questão é de saber se o cataclisma geológico é o mesmo que o de Noé. Ora, a duração necessária à formação das camadas fósseis não permite mais os confundir, e de momento em que se encontrem os vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis, e seria preciso aceitar esse fato como se aceitou aquele do movimento da Terra e dos 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico, em verdade, é ainda hipotética, mas eis aqui o que o é menos. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos depois toda a raça humana foi destruída, à exceção de uma só família, disso resulta que o povoamento da Terra não data senão de Noé, quer dizer, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram do Egito no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época bem mais recuada. Seria preciso, pois, que, do 24º ao 18º século, quer dizer, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países então conhecidos, supondo-se que os outros não fossem, mas que, nesse curto intervalo, a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do espírito primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade de raças vem ainda em apoio desta opinião. Como se admitir que em alguns séculos certos descendentes de Noé se transformaram ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum entre o lobo e o cordeiro, o elefante e o pulgão, o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, ao contrário, em se admitindo a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada, a diversidade das fontes. Adão, que vivia há 6.000 anos, como tendo povoado uma região ainda desabitada, o dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial confundida com
a forma alegórica particular ao estilo oriental e que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso, é prudente não se negar apressadamente como falsas doutrinas que, cedo ou tarde, como tantas outras, podem dar um desmentido àqueles que a combatem. As ideias religiosas, longe de perderem, engrandecem-se, caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Princípio da ascensão da feminilidade. Diversos autores têm comentado esse assunto no correr dos últimos decênios. E vamos falar aqui de feminilidade com ou sem movimento feminista no aspecto sociopolítico, com ou sem o movimento do marianismo cristão, que estamos com esse. É tão forte a questão da necessidade da ascensão do feminino que em idiomas como português, neolatinos, nós temos abusos como nós temos essa tradução desse conceito que veio de sociedades anglofônicas. A ascensão do feminino, nós colocamos o feminino dentro da palavra afeminilidade. Colocamos o masculino até para falar do feminino ou da feminilidade. É essencial para nós ativarmos a nossa completude nessa sociedade extremamente patriarcal, uma civilização patriarcal, milênios de patriarcado, com uma série de pressupostos absurdos de realidade, de que o homem deve dominar a mulher, deve dominar a natureza, deve submeter os ecossistemas, devo submeter os outros a mim. O princípio de submissão e domínio. O domínio dos homens ou dos machos sobre as mulheres ou as fêmeas. E isso tem levado ao sistema industrial que abusa e explora a natureza. Há sociedades que exploram as mais fortes e as mais fracas, vistas como passivas femininas. Nossa sociedade fabril, consumista, predadora dos recursos da natureza, muitos deles não